Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero disponibilizar para vocês aqui esse conteúdo aqui sobre o IBGE, conhecimentos técnicos do IBGE 2022. Nós vamos estar lendo aqui, acompanhando aqui as 50 páginas aproximadamente desse conhecimentos técnicos. Você que está se preparando aí para o concurso do IBGE, para o recenseador, tanto para o agente censitário municipal ou o agente censitário supervisor. Então vamos iniciar aqui, sem mais delongas, eu vou estar lendo, você acompanha. Se você quiser colocar aí, alterar a velocidade para adiantar, você que está acompanhando aí, você pode alterar a velocidade, que vai ser melhor, vai estar vendo com menos tempo, vai ser melhor para você. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Então vamos começar aqui pela apresentação. Quem somos, como somos e onde vivemos? Responder essas perguntas é fundamental para o Brasil conhecer as características de sua população. Um país sem conhecimento fica à deriva. Por isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realiza o censo demográfico a cada década, ou seja, a cada 10 anos. O censo é a única pesquisa que percorre e investiga a cada município do Brasil. O resultado do censo é empregado para a gestão, política públicas e de projetos de iniciativa privada. Ele é a única pesquisa que gera informações atualizadas e confiáveis sobre esta característica da população e de seus domicílios, fornecendo um rico perfil do país e de suas diversas estruturas territoriais. Objetivo: apresentar ao candidato os conteúdos técnicos fundamentais da área de conhecimento do Censo Demográfico 2022, permitindo aos interessados participar do processo seletivo simplificado e também para apresentar ao público amplo o universo do censo. Aí aqui a gente tem um sumário, né, que a gente não vai estar lendo. IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto de significado ímpar, dada a importância, atuação e reflexos que oferece para a sociedade, especialmente para o fortalecimento de políticas públicas. Esperamos que você queira saber mais e sinta-se motivada a colaborar com essa apaixonante instituição. Se tiver interesse em ampliar seus conhecimentos sobre a história do IBGE, visite o portal do Núcleo Virtual da Rede de Memória do IBGE. Em seus fundamentos, o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas do Brasil para que suas atividades possam cobrir
todo o território nacional, as instituições contam com uma rede nacional de pesquisas e disseminação composta por 27 unidades estaduais, 26 na capital do estado e uma no Distrito Federal. – 570 agências de coleta de dados nos principais municípios. E atenção, a missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a evolução da economia a partir de estatística do trabalho e da produção. As tais informações relevantes e confiáveis são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. Censo Demográfico 2022. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre principais características dos habitantes e seus domicílios. Além disso, verifica a sua distribuição territorial no país e a evolução do seu quantitativo ao longo do tempo. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação da vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também o auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Em 2022, o IBGE realizará o 13º Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país, após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios, ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. O censo 2022, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território para conhecer as situações da vida da população em cada um dos 5.568 municípios, em seu distrito estadual de Fernando de Noronha e em seu distrito federal. Um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas. A tabela a seguir mostra a variação populacional na pirâmide etária a partir dos dados coletados no censo 2010 pelo IBGE. Aí aqui a gente tem a faixa etária, né, começando aqui pela 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos. Isso aqui tem que
Para chegar a um censo sobre quais questões serão investigadas no censo demográfico, sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2022, o IBGE promove consultas, debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos técnicos governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde reside, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. Saiba mais. Conheça a sinopse dos resultados do Censo 2010 no portal do IBGE disponível no link censo2010.ibge.gov.br/resultados. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados às questões fundamentais como o total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território nacional, a expectativa de vida da população, o número de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil, as condições de trabalho, os rendimentos da população, um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira e sua distribuição por cor ou raça, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico, a caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas falada ou utilizada no seu domicílio, além dos dados sobre a população quilombola. Ante a execução de um censo é realizada um teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados para a operação censitária de 2022. Foi realizado um ensaio, o Censo Experimental 2019. A coleta do censo experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, no período de 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019. O Censo Demográfico e o Censo Experimental 2019, assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. A partir de entrevista com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, um retrato da situação naquele momento. É preciso adotar uma data específica com referência para evitar divergência entre quantitativos e características da população que se altera com o tempo, entre o início e o fim do período da coleta. Atenção! A coleta do Censo Demográfico 2022 será realizada em todo o Brasil, a partir do dia 1º de agosto de 2022, mas a data de referência do Censo Demográfico 2022 é à meia-noite, 31 de julho, para 1º de agosto de 2022. Isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade deste instante no tempo como referência para a coleta de dados.
O recenseador é responsável por fazer o trabalho de coleta de dados por meio de entrevista com os moradores, estando em contato direto com o público. Ele representa o IBGE para a sociedade. Importante, o recenseador é a peça-chave do censo. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do seu trabalho, do modo como se dedica à atividade em seu dia a dia. O trabalho do recenseador. O trabalho do recenseador consiste em obter informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde reside. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor. O agente censitário supervisor lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização de cada coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Aproveitamento e escolha do setor censitário. O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo. Para isso, é importante que o candidato recenseador tenha um bom aproveitamento no momento da formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na aplicação do treinamento. Esta área, chamada pelo IBGE do setor censitário, será o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados. Atenção! Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador deve indicar se ao treinamento realizado todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos. Deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico chamado de posto de coleta, sob responsabilidade do IBGE. Posto de coleta. Posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar a campo. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sob sua responsabilidade, registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores. Para concluir o seu trabalho, o recenseador deve dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto. Instrumento de trabalho do recenseador. Durante a coleta de dados, o recenseador terá dois instrumentos de trabalho disponíveis: o mapa do setor censitário em papel e o dispositivo móvel de coleta DMC.
O recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver de posse dos materiais a ele confiado, devendo zelar por sua conservação e pelas boas condições de seu uso e funcionamento. Além desses dois instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o Manual do Recenseador e o Manual de Entrevista digital, que será usado como recursos instrucionais durante seu treinamento, além de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados. Os manuais do recenseador e de entrevista reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação que também servem de suporte ao seu trabalho. Esses devem ser consultados sempre que necessário para garantir maior qualidade na coleta. Vejamos quais são os instrumentos de trabalho. Mapa do setor censitário em papel. O mapa do setor censitário em papel é uma apresentação gráfica da área a ser recenseada. Em seu verso consta a descrição de seus limites. Eventualmente, a representação do setor ganha elementos adicionais que facilitam a identificação de sua área, como a adição da área circundante. Dispositivo móvel da coleta. É o equipamento para registro armazenado das informações coletadas em campo. No DMC, pode-se acessar o mapa do setor censitário digital, lista dos endereços, questionário básico, amostra, manual do recenseador e de entrevista. Recurso do DMC. Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a realização do censo com a qualidade necessária, pois esse equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador. Mapa do setor censitário. É a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem obtida por satélite da área do setor e das áreas que rodeiam, e destaca com uma cor adequada os limites do setor para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Lista de endereços. É composta por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores. Por isso, é também chamada de lista prévia. É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor, mesmo que alguns destes não sejam presentes na lista, e atualize a relação que carrega em seu DMC. Para atualizar a lista de endereço prévia, o recenseador deverá seguir estas orientações: confirmar o endereço que continua presente em campo após a verificação, incluir os novos endereços que forem encontrados, excluir os endereços que não forem encontrados em campo. Questionário básico. É o questionário com o menor número de quesitos em que serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência.
Os quesitos desse questionário serão aplicados a todos os domicílios. Questionário amostra. É o questionário com maior número de quesitos, onde serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência e de forma mais detalhada. Esse questionário é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. Atenção! O aplicativo seleciona apenas um modelo de questionário básico ou amostra, que será aplicada em cada domicílio. Vale a pena ressaltar que todos os quesitos do questionário básico estão inclusos no questionário da amostra, evitando a perda de informações. É muito importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas, tais como zelar pelo correto registro das informações, fazer cópias de segurança, backups regularmente, transmitir as informações sempre que possível, evitar quedas e contato com água e umidade e adotar cuidados básicos ao circular pelos setores censitários com o DMC, preservando a segurança de si, dos dados coletados dos próprios equipamentos. Cálculo da remuneração do recenseador. A remuneração mensal do recenseador será por produção calculada por setor censitário, conforme taxa fixada de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades recenseadas, domicílio urbano ou rurais, pessoas recenseadas e registro no controle de coleta de dados. Em um mês, o recenseador poderá receber vários pagamentos de acordo com a liberação dos setores produzidos. Esses setores serão pagos de forma individualizada. Os valores respectivos são acumulados por mês para cálculo dos descontos, INSS e Imposto de Renda de Pessoa Física, e para cálculo do recebimento de salários família, caso o recenseador se enquadre nos requisitos desse benefício. Remuneração bruta e remuneração líquida. É preciso saber diferenciar a remuneração bruta do trabalhador e remuneração líquida para entender o cálculo final da remuneração. Os descontos mais comuns que costumam ocorrer da remuneração bruta para a remuneração líquida são INSS, de acordo com a alíquota definida pela Previdência Social vigente no mês, IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, para aqueles cuja base de cálculo sofra retenção do imposto conforme tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física vigente em cada mês, pensão alimentícia quando houver e valores de produção recebido indevidamente. É o ganho total do recenseador, produção mais salário família quando houver, que é a remuneração bruta. E a remuneração líquida é o valor recebido após os descontos aplicados na remuneração bruta. Importante: remuneração bruta é o INSS, o imposto de renda, pensão alimentícia quando houver, valores de produção recebidos devidamente, e tudo isso é igual à remuneração líquida. Remuneração por rescisão. Quando o contrato terminar, o recenseador terá direito a receber o pagamento da rescisão, que corresponde à soma dos valores do 13º salário
e de férias indenizada. Devido ao fato de o recenseador não possuir um salário fixo, utiliza-se como base a remuneração média mensal calculada da seguinte forma: remuneração média mensal é igual à soma das remunerações dividido pelo número dos dias de contrato vezes 30. A partir dessa remuneração média mensal, são calculados os seguintes valores: 13º salário, gratificação natalina proporcional aos meses de trabalho, observadas as regras de que a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral, férias indenizadas, indenização relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias, acrescido do adicional de 1/3 da remuneração das férias. Conduta do recenseador. Milhares de recenseadores do IBGE em todo o Brasil vão às ruas em busca de informações de qualidade para a coleta do Censo Demográfico 2022. Nesse processo integrante, com diferentes públicos, cada qual com as suas características e peculiaridades. Face a essa diversidade, é natural que os moradores recebam os recenseadores de maneira distinta, ora com receptividade, ora com desconfiança e resistência. O tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação. Além disso, é importante que o recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre o crachá de identificação. Foto do recenseador, QR Code para confirmar os dados do recenseador diretamente do site do IBGE e os dados do recenseador. Conduta do recenseador, a imagem do IBGE. O recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível se conscientizar disto, como o censo é a operação em que o IBGE percorre todo o país. A interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em suas pesquisas. O recenseador deve se identificar sempre de forma clara ao seu interlocutor, deixando o seu crachá visível e esclarecendo os objetivos das operações censitárias. Boné, crachá, colete. Importante: informe ao entrevistado que é possível verificar a identidade do recenseador pela internet ou pelo telefone. Pela internet, o canal do site é o respondendo.ibge.gov.br e por telefone o número 0800 721 8181. Ambos constam do crachá do agente. Deve-se fornecer o nome, a matrícula ou o CPF do recenseador para realizar a confirmação. Conduta do recenseador. Abordagem ao informante. A abordagem correta contribui para uma resposta mais rápida, garante também uma postura colaborativa. A abordagem correta contribui para uma resposta mais rápida, garante também uma postura colaborativa, diminuindo a possibilidade de retrabalho nas etapas posteriores. Por isso é fundamental que o recenseador consiga construir uma relação de parceria com o informante. Para isso é importante ter cuidado com a forma de fazer as perguntas do questionário. O recenseador deve ler cada uma das perguntas integralmente e pausadamente na ordem em que aparece
e registrar as respostas diretamente no DMC, sem fazer comentário a respeito para as pessoas. Se cada recenseador formular as perguntas com suas palavras, o censo corre o risco de ter informações incorretas, já que as perguntas podem ser interpretadas de modo diferente por cada um. Recomenda-se usar sempre boas palavras de boa educação, durante a abordagem informante. Boa tarde, boa noite, bom dia, com licença, por favor, muito obrigado. É essencial evitar temas delicados como política ou religião, não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Importante: o recenseador deve explicar para o informante de forma clara e segura a importância do Censo Demográfico 2022. Conduta do recenseador: identificação. É preciso vestir-se de forma adequada e discreta e estar sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. O recenseador, assim como o agente censitário municipal e o agente censitário supervisor, deve falar também corretamente, evitando cometer erros de português ou usar gírias e palavras inadequadas. Durante o trabalho de campo, os entrevistados podem fazer pergunta ao recenseador e ao supervisor sobre o objetivo da pesquisa e o porquê da visita. Dependendo da resposta, o informante pode fazer um julgamento equivocado do funcionário e do IBGE. Os funcionários do Instituto precisam cultivar uma atitude de autoconfiança, isto é, precisa estar ciente do que exatamente faz, transmitindo segurança ao informante sobre a seriedade da operação. Importante: a abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta, em que o informante faz um primeiro julgamento do recenseador, portanto, demonstre profissionalismo e credibilidade. Cumprimente o informante e identifique-se demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. Seja objetivo, fale brevemente o que deseja, lembre-se, você está representando o IBGE. Conduta do recenseador, sigilo estatístico. A segurança das informações é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com o qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidade. É fundamental garantir o sigilo das informações obtidas pelo Censo Demográfico 2022 e por qualquer pesquisas oficiais, tanto para os informantes quanto para o próprio Instituto. O informante deve ser avisado de que essas informações só poderão ser utilizadas para fins estatísticos. Os cidadãos só se sentirão seguros em prestar informações à instituição se sentir confiança no IBGE e nos funcionários que realizam o Censo 2022. Assim, o IBGE toma todas as precauções necessárias para garantir que dados individualizados não sejam divulgados. Importante: o IBGE não divulga os dados de nenhuma pesquisa, inclusive do censo, que possa identificar o informante como nomes, telefones e etc. A Lei 5.534, de 14 de novembro de 1968, assegura o sigilo dessas informações. Atenção! A violação do sigilo por servidores, agentes de pesquisa e recenseadores do IBGE está sujeita a punição de acordo com as normas e a legislação vigente. Conduta do recenseador, informantes resistentes. Em caso de resistência à prestação de informações ao IBGE, é necessário que o recenseador consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante. Exemplificamos
Dois argumentos importantes em seguida. Os dados do censo são uma importante fonte estatística entregue a toda a sociedade e também para o próprio IBGE, que elabora estimativas úteis para a melhoria do país. As informações coletadas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. O sigilo delas é garantido por lei. Além disso, os dados da pesquisa são divulgados de forma agregada, ou seja, de forma vinculada a um total por soma dos valores de cada domicílio aos valores de outros domicílios, e não individualizada. Assim, o IBGE divulga apenas o valor total por setor censitário, nunca por domicílio. Por isso, em hipótese alguma, o sigilo dos dados individualizados será desrespeitado. Importante: se mesmo assim a recusa persistir, o recenseador deve comunicá-lo ao supervisor para receber novas orientações. Conduta do recenseador, procedimentos em campo. Antes de sair para a coleta, prepare com antecedência os índices de que você precisar. Separe equipamentos e materiais que serão utilizados como DMC, dispositivo móvel de coleta, e um mapa em papel com a descrição do setor. Certifique-se de que o DMC está com bateria carregada para que você consiga fazer uso do equipamento durante todo o seu percurso de trabalho. Planeje a melhor forma de chegar ao seu setor censitário. Verifique os meios de transporte e o tempo de deslocamento. Durante o seu trabalho em campo, observe as seguintes orientações. Não permita que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu trabalho. Não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem equipamento de coleta. Não permita que informações contidas no dispositivo de coleta seja vista por terceiro. Não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante o seu trabalho e não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílio e estabelecimentos pesquisados. Atenção! Em locais de povos e comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, povos ciganos, pescadores, artesanais, além dos cuidados rotineiros de abordagem previstos para o trabalho do IBGE para qualquer outro setor censitário, devem ser tomados outros cuidados, de acordo com a tradicionalidade dos diversos grupos. Siga as orientações específicas que serão fornecidas em momento oportuno antes de entrar nessas áreas especiais. Estrutura organizacional. O Censo Demográfico 2022 constitui uma grande operação estatística mobilizando centenas de pessoas desde a fase de planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do Censo Demográfico 2022 definiu-se a partir das representações das unidades estaduais do IBGE, coordenadores do censo local é a unidade estadual do IBGE, que é os servidores efetivos do IBGE, que são concursados efetivos, coordenadores de área, que é agências do IBGE, que é o local das agências do IBGE, e os servidores contratados os coordenadores censitários de subárea, local posto de coleta, município sede de subárea, agente censitário municipal, local posto de coleta, municípios, agente censitário supervisor, local posto de coleta dos municípios, e os recenseadores, local de trabalho, setor censitário, local de lotação, posto de coleta e municípios. A fim de que os coordenadores possam exercer seus papéis no Censo Demográfico 2022, é necessário que eles conheçam muito bem as atribuições específicas de suas funções,
as quais serão detalhadas no treinamento presencial. Quem é o agente censitário supervisor? O agente censitário supervisor será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade do trabalhador. Em linhas gerais, buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 2022 se concretize com sucesso. A primeira atividade do agente censitário supervisor é o reconhecimento do setor onde realizará o seu percurso completo, atualizando suas faces e seus logradouros. Concomitantemente ao reconhecimento do setor, coletará os dados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Esta atividade ocorrerá em período anterior à coleta de dados realizada pelo recenseador. O agente censitário supervisor deverá registrar todas as informações encontradas durante o percurso que não esteja atualizada ou em conformidade com os instrumentos de trabalho do campo DMC, mapa do setor ou descritivo. O agente censitário supervisor exercerá ainda as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contratos, avaliação de recenseadores e etc. Estará subordinado ao agente censitário municipal. A função de supervisor serve de elo entre aqueles que coletam as informações, os recenseadores, e aqueles que gerenciam postos de coleta, responsabilidade dos agentes censitários municipal. Função do agente censitário supervisor. Sua função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falha nas coberturas do setor, como omissão de pessoas e domicílio. O agente censitário supervisor deve se reportar ao agente censitário municipal sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização das suas tarefas. Para que o agente censitário supervisor cumpra com tranquilidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes: o treinamento e a contratação dos recenseadores e o apoio ao recenseador e a supervisão do seu trabalho de coleta. Quem é o agente censitário municipal? O agente censitário municipal desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Isto envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, distribuir tarefas, zelar pelo equipamento de coleta e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. É muito importante que ele garanta que os seus supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE. O posto de coleta serve de base física para a equipe da coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante a operação do Censo 2022, para gerenciar o posto de coleta. O agente censitário municipal utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle SIG. Função do agente censitário municipal. Durante todo o trabalho do Censo 2022, o agente censitário municipal estará à frente de dois grupos de ação: gerencial, administração de equipe, supervisores e recenseadores, e os de materiais e equipamento de posto de coleta, e o técnico, acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de dados. O agente censitário municipal responde técnica e administrativamente
ao coordenador censitário de subárea, como visto na estrutura censitária simplificada. Conceitos fundamentais. Muitos dos conceitos que apresentaremos, como endereço, morador, logradores e domicílio, faz parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige o conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE para colher resultados adequados. Divisão político-administrativa do Brasil. Para nos ajudar a compreender o que é o setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é a divisão política-administrativa brasileira. A extensão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário influenciam a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho da pesquisa do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão política e administrativa do país e outros recortes geográficos. O Brasil está dividido em seu aspecto político e administrativo nas seguintes unidades territoriais: estados, municípios, distrito, subdistrito. Essas entidades todas são também chamadas de federativa, pois, ao contrário do que se pensa, o termo unidade federativa não se refere apenas aos estados do Brasil. Município, por exemplo, também são unidades federativas. A figura a seguir apresenta um esquema dessa unidade e os números de cada uma delas no país em dezembro de 2019. 26 estados e um distrito federal, 5.568 municípios e um distrito estadual, 10.608 distritos municipais, 686 subdistritos, 444.168 setores censitários. Caso necessário, relembre quais são algumas das unidades da Federação, Estados, Distrito Federal e as suas respectivas siglas: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Setor censitário. O local de trabalho do recenseador. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área do trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que são visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa. A imagem exemplifica um setor censitário, com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados em seu interior. Situações dos setores censitários, áreas urbanas e rurais. Realizar a coleta de censo em áreas urbanas envolve estratégias distintas das utilizadas em áreas rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com as suas características geográficas. A tabela a seguir apresenta resumidamente as situações dos setores censitários em áreas urbanas e rurais.
Categoria: área urbana. A situação: área urbana de alta densidade de edificações é uma área urbana com alta densidade de edificações. Área urbana de baixa densidade de edificações é uma área urbana com baixa densidade de edificações, processo de expansão urbana, áreas verdes desabitadas e entre outras. Núcleo urbano. Núcleo urbano é aglomerações urbanas separadas das cidades e vilas em menos de 1 quilômetro ou que, superando essa distância, apresente característica urbana, loteamento, conjunto habitacionais e condomínios. Aglomerado rural. O aglomerado rural caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distante entre si não mais que 50 metros e separado das franjas das cidades e vilas em mais de 1 quilômetro, com exceções aplicadas aos núcleos urbanos. A área rural exclusiva aglomerado é a área de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílio e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Feita a distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores censitários para fim de coletas conforme apresentados a seguir. Tipo de setor censitário não especial. É o setor censitário comum que não se enquadra em nenhum outro tipo. Aglomerado subnormal, forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, público ou privado, para fins de habitação em áreas urbanas e em áreas caracterizadas por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e por localização em áreas restritas à ocupação. Quartel e base militar, setor censitário de instalação administrativa por um comando de força armada, assim considerado caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Alojamento, acampamento. O alojamento é um domicílio coletivo, geralmente vinculado a alguma instituição como universidade ou empresa, destinado a oferecer moradia por período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada, composta normalmente por barraca, tenda ou outras estruturas rústicas. Ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um ano. Setor com baixo patamar domiciliar. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Agrupamento indígena. Setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contíguas. Especialmente, esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisional, setor censitário relacionado às unidades prisional que abrigam mais de 50 presos. Convento hospital é o setor censitário dos domicílios coletivos relacionado ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos e aos hospitais que contenha cada um mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Agrovila do PA, projeto de assentamento, setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontram associados a projeto de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizada pelo adensamento e pela concentração de domicílios de família de determinado assentamento rural. Agrupamento quilombola, setor censitário em que existe 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas, residentes em uma ou mais moradias contíguas, espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por
vínculos familiares ou comunitários. Importante: cada um desses tipos requer uma abordagem específica do recenseador. Setores censitários de povos e comunidades tradicionais. É importante destacar que o IBGE realiza o censo em terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais. Estes são grupos culturalmente diferenciados e se reconhecem como tal e por isso possuem formas próprias de organização social. Conforme ocupam e usam territórios e recursos naturais como condições para sua produção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, além de utilizarem conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Nessa área de condições de acesso e percurso são negociados com as lideranças comunitárias e também com os órgãos que atuam em parceria com o IBGE na realização do censo. A necessidade dessa ação é assegurada pelo direito internacional previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Saiba mais. Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, dispõe no link www.gov.br/Planalto. Por meio dela, cabe ao Estado brasileiro garantir a consulta a esses povos mediante procedimentos apropriados e particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que se antevejam procedimentos insuscetíveis a afetá-lo diretamente, tais como as pesquisas do IBGE. Em muitas áreas indígenas, o recenseador precisará ser acompanhado por um guia ou um intérprete, de acordo com o Censo Demográfico 2010. 28,8% dos indígenas residentes em terra indígena não falavam português no domicílio. A indicação do guia ou intérprete é feita com o apoio da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, na Secretaria Especial da Saúde Indígena, SESAI, como também através da consulta às lideranças que têm peso decisivo nessas indicações. Em algumas áreas quilombolas, o recenseador também precisará ser acompanhado por um guia comunitário. Quadra e faz. Para que o recenseador seja capaz de realizar o seu trabalho corretamente no seu setor censitário, é necessário compreender dois conceitos básicos: quadra e faz. A imagem a seguir indica uma quadra padrão composta de 4 faces. Quadra é o trecho geralmente retangular de uma área urbana ou aglomerado rural, delimitando por elementos como rua, estradas de ferro, curso d'água ou encosto. Contudo, pode ser forma irregular. Em alguns locais, a quadra é chamada de quarteirão. A face é cada um dos lados da quadra contendo ou não endereço. Endereço. O endereço reúne informações que permitem identificar uma unidade construída ou em construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, estabelecimento e etc. O IBGE adota um padrão de registro de endereço bastante detalhado, que será objeto do treinamento presencial. Considera-se como componentes do endereço logradouro, número, complemento e coordenada geográfica. Veremos a seguir como se definem esses componentes. O logradouro é a Rua General Canabarro, o número é 706 e o complemento é o apartamento 201. O logradouro é uma área ou via pública reconhecida pela comunidade em que circula pessoas, veículos ou mercadoria,
na maioria das vezes recebe um nome de conhecimento geral. Um logradouro pode ser uma avenida, uma viela, uma praça, uma estrada, um acesso ou até mesmo um rio. Ao se registrar um logradouro, deve-se denominá-lo preferencialmente segundo a forma oficial, sem omissão de termos e sem abreviações. Exemplo: Rua Santo Antônio, Avenida Corifel ou Azevedo Marques, Estrada BR-101, Rio Solimões e etc. Número: é o valor numérico propriamente dito que indica a posição da edificação no logradouro. Complemento: muitas vezes, ao chegar ao número de um logradouro, observamos a existência de várias unidades cujo acesso se dá pelo mesmo número, pela mesma posição no logradouro. O complemento é utilizado para identificar cada unidade desse número. Essa situação é muito comum em edificações com múltiplas unidades, tais como prédios ou condomínios residenciais. São exemplos de complemento bloco, apartamento, casa 1, casa 2, fundo sobrado, etc. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de endereços segundo os componentes aplicados acima. Endereço: Travessa Padre Ananias. O logradouro é Travessa Padre Ananias. O endereço é Padre Ananias 342. O logradouro é Travessa Padre Ananias, o número 342, e complemento não há. O endereço é Rua Doutor Washington, Paris, 970, número 970, complemento Casa 2, térreo. Endereço: Logradouro, Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1071, complemento Bloco A, apartamento 304. Coordenada geográfica. As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização, pois permite identificar qualquer ponto na superfície da Terra por meio de dois valores, latitude e longitude. Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho nos setores censitários. Os valores de latitude e longitude podem ser obtidos através de um receptor de sinais de satélite, que se encontra integrado ao DMC. Confira abaixo definições mais específicas desses valores. Latitude é o afastamento medido em graus da linha do Equador até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0 a 90 graus e pode ser norte ou sul. Longitude é o afastamento medido em graus do meridiano de Green até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0 a 180 graus e pode ser leste ou oeste. Estas coordenadas são importantes recursos para o trabalho no setor censitário, tendo em vista que as coordenadas geográficas constituem um componente no endereço do IBGE. Durante o treinamento presencial, será realizado um exercício de simulação sobre como obter as coordenadas no DMC. Pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, pesquisa do entorno ou entorno, é um levantamento de informações realizado por observação em momento anterior ao da coleta do Censo Demográfico 2022, ou seja, antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa é feita pelo agente censitário supervisor, que preenche o questionário referente à característica urbanística do entorno dos domicílios. Os objetivos da pesquisa do entorno 2022 são: coletar dados de infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano, fornecer insumos para melhorar a qualidade da abertura da coleta do Censo 2022,
As questões são respondidas a partir da observação direta, ou seja, sem entrevistar ou colocar perguntas a moradores ou transeunte em todas as faces de quadro urbano, que são unidades de coleta de levantamento. A área de análise de alguns quesitos levantados será apenas a face, enquanto de outros serão face a face, confrontante. O percurso desta coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-lo a pé. Morador. Para o IBGE, o morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência. Atenção! A presença ou ausência da pessoa no domicílio na data de referência não define se ela é ou não moradora do domicílio. Importante: a data de referência é o parâmetro que indica quem deverá ser recenseador. Deve ser recenseado todas as pessoas que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2022. A pessoa pode estar presente e não ser moradora, mas também pode estar ausente e ser moradora. Parece confuso, mas é fácil de explicar. Morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava na data de referência, ou, embora ausente na data de referência, tem o domicílio como local habitual de residência, desde que a ausência não seja superior a 12 meses, pelo motivo que veremos a seguir. Viagem, passeio, serviço a negócio, de estudo, etc. Afastamento da sua comunidade tradicional por motivo de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça, participação em festas ou rituais. Internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio, pensionato, república de estudante visando facilitar a frequência à escola durante o ano letivo. Detenção sem sentença definitiva declarada, internação temporária em hospital, estabelecimento similar e embarque serviços militares petroleiro. Importante: em todas essas situações, é importante certificar-se de que a ausência não tenha ultrapassado 12 meses, período considerado até a data de referência, à meia-noite 31 de julho para 1º de agosto de 2022. É importante ter atenção a alguns casos especiais a fim de evitar que uma mesma pessoa seja contada em 2 domicílios ou que não seja contada em nenhum dos 2. Se na data da referência a pessoa se encontrava afastada do domicílio de origem, nas seguintes situações: está internado permanentemente em sanatório, asilos, convento, estabelecimentos similares, está morando em pensionatos sem ter outro local habitual de residência, ter sido condenada com sentença definitiva declarada ou ter migrado para outras regiões em busca de trabalho e lá fixou residência, ela não será considerada moradora no domicílio de origem, mas sim no local onde se encontrava, ainda que a ausência seja inferior a 12 meses. Quem deve ser recenseado? Deve ser recenseado toda pessoa, inclusive crianças e idosos, que morava no domicílio na data de referência à meia-noite, 31 de julho, para 1º de agosto de 2022, como se fosse uma fotografia realizada exatamente neste período de tempo. Logo, de acordo com esse critério, extraímos 2 orientações. Não registrar as pessoas que nasceram após essa data. Registrar as pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio na data de referência. Morador com mais de uma residência. No caso de pessoas
que ocupa duas ou mais residências, será necessário investigar com as pessoas entrevistadas qual era a residência principal na data de referência, pois ela não pode ser considerada moradora em duas residências ao mesmo tempo. Para determinar qual a residência principal do morador, deve-se obedecer ao seguinte procedimento: solicite ao entrevistado que indique qual a sua residência habitual, residencial principal. Caso o entrevistado não possa indicar, considere como principal a residência em que passa a maior parte do ano. Caso a pessoa ocupe duas residências em períodos iguais durante o ano, considere a residência principal a que possui há mais tempo. Espécie de unidade visitada. No dia a dia do trabalho de coleta de dados, poderão ser encontrados três tipos de edificações nos endereços observados em campo. São eles: edificações exclusivamente constituídas de unidades residenciais, que são as casas, apartamentos e etc., chamadas de domicílio; edificações exclusivamente constituídas de unidades não residenciais, que são escola, os postos de saúde, as lojas denominadas de estabelecimentos; edificações mistas, que podem conter domicílios e estabelecimentos. As espécies das unidades visitadas se classificam de forma geral em domicílio, uma edificação construída ou utilizada com finalidade de servir de moradia; estabelecimento, edificação não destinada à moradia. Neste momento, é fundamental conhecer o que são as espécies de estabelecimento e domicílio, bem como duas classificações mais específicas de domicílio: domicílio particular e domicílio coletivo. No censo, deve-se considerar a data de referência. Para classificar a espécie da unidade visitada encontrada no endereço, após a confirmação do endereço, o recenseador identificará a unidade visitada conforme a finalidade do seu uso na data de referência, à meia-noite do 31 de julho para 1º de agosto de 2022. Importante: a finalidade de uso que se faz da edificação na data de referência associada a um endereço caracteriza a espécie da unidade visitada, domicílio ou estabelecimento. Estabelecimento: toda edificação utilizada para fins não domiciliares encontrada nos setores censitários é classificada como estabelecimento. Exemplo de estabelecimento encontrado no trabalho de campo: escolas, prédios e lojas comerciais, postos de saúde, templos religiosos, plantações. Existem ainda formas mais detalhadas de classificar os estabelecimentos que serão estudados no treinamento presencial. Domicílio: local construído ou utilizado com a finalidade de servir como residência ou moradia. Em geral, não há dificuldade para identificar um domicílio, já que a maior parte das pessoas reside em apartamento ou casa. Pode-se encontrar um domicílio em um lugar inesperado ou fora do comum, como por exemplo um cômodo que serve de moradia em um prédio exclusivamente comercial, ou no fundo de uma borracharia, ou ainda encontrar domicílios em tendas, barracas, trailers ou residências flutuantes. A identificação de um domicílio dependerá da aplicação correta do seu conceito. Importante: domicílio é o local estruturalmente separado e independentemente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas. É também domicílio local que não era destinado originalmente a ser utilizado como local, mas que passou a ser em momento posterior. Logo, o recenseador deve estar sempre atento. Em um primeiro olhar, nem sempre é possível identificar se existe mais de um domicílio em um mesmo terreno, ou se, além da
aparência existe um domicílio em local inesperado ou não facilmente identificável. Vejamos os exemplos a seguir. Fundos de terreno, andares superiores, inferiores, subsolos e residência de porteiro ou zelador em edifícios residenciais e habitações de caseiro em casas de veraneio. Edificações aparentemente não residenciais, edifícios comerciais, estabelecimento de prestação de serviço, indústria, estabelecimento agropecuário e etc. Critério de separação e independência. Os critérios de separação e independência são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um domicílio ou mais de um em uma mesma propriedade ou terreno. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente. Separação. Separação física é o critério. Esse critério é atendido quando os cômodos do domicílio são limitados por paredes, muro ou cercas e coberto por um teto. Isso permite que pessoas que nele habitam se isolem das demais para dormir, preparar ou consumir seus alimentos e proteger-se de ambiente exterior. Independência. Esse critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto, que permite aos seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. Separação de despesa. Este critério é atendido quando os moradores arcam total ou parcialmente com suas despesas de alimentação e moradia. Atenção! Um domicílio só será caracterizado corretamente quando for atendidas simultaneamente as condições de separação e independência. Classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em dois grupos, domicílios particulares e domicílios coletivos. Existe ainda, dentro desses dois grupos, a grande classificações derivadas. Por ora, veremos apenas os que caracterizam esses dois grupos, domicílio particular e domicílio coletivo. As demais classificações de domicílio serão objeto de estudo no treinamento presencial. O domicílio particular é o domicílio que foi construído para habitação ou que é utilizado para esta finalidade, servindo de moradia a uma ou mais pessoas. Nele, o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por norma de convivência. Exemplo, casa, apartamento, edifício ou apartes hotel, habitações em cortiços, casa de cômodo, habitação indígena sem paredes ou malocas. Também são considerados domicílios particulares habitações em espaços improvisados. Essas habitações podem se localizar dentro de estabelecimentos sem instalações destinadas à moradia, dentro de grutas, ruínas, tendas improvisadas e etc. O domicílio coletivo é uma instituição, um estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam na data de referência restringia-se às normas de subordinação administrativa. Note que as pessoas que ali se encontravam podiam ser residente ou não, por isso o domicílio pode ser caracterizado como coletivo com ou sem morador na data de referência. Exemplo, abrigo, orfanatos, hotéis, quartéis penitenciários e etc. Característica do domicílio. O objetivo de se levantar as características do domicílio é conhecer as condições de moradia da população e os níveis de qualidade de vida através do acesso a serviço básico em quantidade de cômodos. Cômodo. Para o IBGE, o conceito de cômodo é todo compartimento coberto por um teto limitado por paredes e que seja parte integrante do domicílio, inclusive banheiro, cozinha. Por parede, entende-se aqui construção vertical que permite limitar, dividir ou vedar espaço. Note que o cômodo pode existir tanto na parte interna quanto na parte externa da edificação principal do domicílio.
ainda sendo considerado como parte integrante do domicílio, por exemplo, um banheiro construído separadamente da construção principal dentro do mesmo terreno. Importante: banheiro é o cômodo de uso exclusivo dos moradores do domicílio destinado a banho, que possua chuveiro ou banheira e vaso sanitário ou privada. Atenção! Não são considerados cômodos corredores de ligação entre cômodos, as varandas abertas, garagem, compartimentos, as varandas abertas, garagem, compartimentos não residenciais, cozinhas americana ou mezanino. Características dos moradores. Para tornar possível o planejamento econômico e social da população, é preciso conhecer as características dos moradores e da população. Para compor a relação entre os moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Esta será usada como referência para registrar os demais moradores. Dessa forma, é considerada pessoa responsável, homem ou mulher, com no mínimo 12 anos de idade, reconhecida como tal pelos demais moradores do domicílio. Etnia e migração. Etnias e migração. No levantamento das informações sobre os moradores são investigados os seguintes temas: identificação étnico-racial, imigração internacional, imigração interna. Veremos a seguir como eles são definidos pelo IBGE. Identificação étnico-racial é o pertencimento declarado da pessoa a um grupo étnico, indígena ou quilombola, ou a sua classificação declarada em relação à categoria de cor ou raça do IBGE. Imigração internacional é o ato de ingressar no Brasil para aqui residir. Migração interna é o ato de deixar um município para morar em outro município dentro do território nacional. Educação. O objetivo do levantamento de informações sobre educação é caracterizar a educação da população residente no Brasil, investigando o analfabetismo, a frequência escolar, o nível de instrução e a área de formação no ensino superior. No grupo de quesitos de educação, questiona-se, por exemplo, sobre a alfabetização do morador com a seguinte pergunta: saber ler e escrever. Com isso, busca-se captar se a pessoa de 5 anos ou mais de idade sabe ler e escrever pelo menos um bilhete simples do idioma que conhece, independentemente do fato de estar ou não frequentando a escola e já ter concluído períodos letivos. Pelo menos um recado ou bilhete simples no idioma que conhece. Além eu fui no mercado. Pessoa alfabetizada. A pessoa alfabetizada que se tornou física ou mentalmente incapacitada de ler ou de escrever por motivo de acidente ou doença deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Pessoa não alfabetizada. A pessoa que aprendeu a ler e a escrever, mas que se esqueceu de como fazê-lo devido ao processo de alfabetização precário que não se consolidou, assim como aquela pessoa que não aprendeu a ler e a escrever não deve ser considerada como sabendo ler e a escrever. Deslocamento para o estudo. Dentre outras questões relativas à educação, que o censo pesquisa e de que não trataremos aqui, está deslocamento para os estudos, para ela. O IBGE considera seguintes definições: deslocamento para o estudo é o deslocamento feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de estudo. Município ou país estrangeiro em que a pessoa estuda. Local de estudo: colégio, escola, creche, universidade, instituto técnico. Atenção! Para ensino à distância, considerar como local de estudo o polo físico. Trabalho. O objetivo de se pesquisar a questão relacionada a trabalho para as pessoas de 10 anos ou mais de idade é conhecer a composição de força de trabalho no país e identificar as principais características do trabalho da população, como ocupação, atividade e rendimento.
Para o levantamento das informações sobre o trabalho, as definições utilizadas pelo IBGE serão esclarecidas no treinamento presencial. Uma dessas definições é sobre deslocamento para o trabalho. Importante: o deslocamento para o trabalho é aquele feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de trabalho informado, considerando o tempo, a frequência e os meios de transporte utilizados. Concluindo, chegamos ao final do estudo do conhecimento técnico referente ao Censo Demográfico 2022. Aqui foram apresentados conceitos e informações consideradas relevantes pelo IBGE para a qualidade da operação censitária. Esse conteúdo será objeto de avaliação nos processos seletivos simplificados e posteriormente será aprofundado no treinamento presencial. Atenção! É muito importante que você esteja preparado para desempenhar bem o seu trabalho com profissionalismo e segurança. Boa sorte!